Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, comentando a Constituição Federal de 1988, a nossa Constituição Cidadã. Estamos no artigo 114 e vamos finalizar o artigo 114. Vamos falar dos parágrafos 1º, 2º e 3º, que continuam a tratar da competência da Justiça do Trabalho. O artigo 114, parágrafo 1º, diz o seguinte: frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. Aqui nós temos o parágrafo 1º e eu vou destacar para você o seguinte: a Constituição vai privilegiar solução pacífica dos conflitos. E uma vez que a negociação coletiva é frustrada, professor, o que é a negociação coletiva? A negociação coletiva, ela trata do dissídio coletivo. Aquele aumento que o trabalhador seletista recebe todo ano. Ele é fruto de quê? Ele é fruto de uma negociação coletiva que traz a existência, a vantagem pecuniária para determinada classe de trabalhador. Por que determinada classe? Porque cada classe é representada pelo seu sindicato. Então, o sindicato dos trabalhadores, os sindicatos patronais, eles buscam uma negociação para se chegar a um comum acordo. Geralmente, o sindicato dos trabalhadores deseja um aumento maior, enquanto os empregadores estão pleiteando uma correção um pouco menor. E por isso é necessária a negociação coletiva. Agora, nem sempre essa negociação coletiva ela é efetivada no âmbito das partes. Então, o parágrafo 1º vai dizer que as partes poderão eleger árbitros. É permitida a arbitragem. Ok? Preste atenção. Perguntas referentes ao parágrafo 1º, 2º e 3º. Para concursos de uma maneira geral, o texto resolve. Entendendo, então, fica muito mais fácil. Agora, concursos que exigem um conhecimento mais aprofundado, nós temos algo a discutir. E eu vou passar de uma maneira simples, prática e fácil. Se você deseja se aprofundar, eu te faço um convite a estudar o tema no direito do trabalho, no direito processual do trabalho, para que você possa fazer uma boa prova, principalmente você que vai para uma carreira do Ministério Público do Trabalho, uma carreira dos TRTs, então é necessário um conhecimento maior. Mas nós vamos trazer apontamentos importantes que vai resolver muitas questões de provas, tá? O parágrafo 2º diz o seguinte: recusando-se qualquer das partes, a negociação coletiva ou a arbitragem, veja, a negociação coletiva ou a arbitragem é facultado às mesmas de comum acordo, grifa no seu material essa palavra de comum acordo, e eu vou explicar, e ela é relevante, repito, para quem vai fazer uma prova mais elaborada, uma prova específica para a Justiça do Trabalho, ok? Ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. Então, quando não há uma negociação coletiva, de uma maneira geral, as partes podem ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica na Justiça do Trabalho. Uma ação coletiva é chamada de ação de dissídio coletivo de natureza econômica, tá? E a Justiça do Trabalho vai respeitar as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. Se há alguma cláusula já convencionada anteriormente, a Justiça do Trabalho vai prevalecer. Agora, aqui há um ponto importante. Para você que necessita de um conhecimento a mais, veja as ADIs que eu já destaquei aqui no texto para você. E se você buscar a Constituição no site do Planalto, você vai ter acesso a essas ADIs. E por que isso? Porque a redação anterior do parágrafo 2º não trazia esse termo, olha, esse termo de comum acordo, não condicionava um comum acordo entre as partes. Não condicionava. Recusando-se qualquer das partes à negociação ou à arbitragem, é facultado aos respectivos sindicatos ajuizar dissídio coletivo, podendo a Justiça do Trabalho estabelecer normas e condições respeitadas as disposições convencionais e legais mínimas de proteção ao trabalho. Veja que a redação anterior não condicionava o comum acordo entre as partes. E há de se pensar,
é algo a se questionar. Nem sempre as partes vão concordar em ajuizar um dissídio coletivo. Então, isso gerou muitas e ainda tem muitas discussões na Justiça do Trabalho. E esse pedacinho de texto foi questionado em relação à sua constitucionalidade. Veja que a redação foi dada por uma emenda constitucional, poder constituinte, derivado, reformador, ok? Então, pode ser objeto de ADI, pode ser objeto de controle de constitucionalidade. As teses variam, mas, em resumo, quem entende ser inconstitucional essa parte do texto de comum acordo entende com base no artigo 5º, inciso 35. E quem defende que é constitucional diz que a Constituição pode trazer, sim, requisitos para acesso ao judiciário. E geralmente usa como exemplo a questão da justiça desportiva. De certa forma, busca-se privilegiar a solução pacífica dos conflitos. Então, essa questão, como não poderia deixar de ser, ela foi levada ao STF e nós temos um julgado recente que diz o seguinte, um julgado num recurso extraordinário, tá? E ele tem a sua repercussão geral reconhecida com mérito julgado, porque foi levado ao plenário. É constitucional a exigência de comum acordo entre as partes para ajuizamento de dissídio coletivo de natureza econômica, conforme o artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45. Esse RE 1.002.295, julgado em 2020, setembro de 2020, objeto do tema 841, tá? Decisão importantíssima. Se você vai fazer uma prova discursiva, oral, não vá sem analisar este julgado, tá? E, professor, por que então essa relevância para um recurso extraordinário, professor? Visto que ele é do controle difuso e não concentrado, não estou entendendo a relevância. Você tem que voltar na nossa aula do artigo 52, inciso 10, quando a gente fala da abstrativização dos efeitos do controle difuso de constitucionalidade. E aí você vai entender que a repercussão geral reconhecida pelo plenário, ela atribui ao recurso extraordinário o mesmo efeito de uma decisão no controle concentrado. Pois bem, eu vou deixar o link na descrição, mas caso haja alguma falha para você abrir o link, eu estou deixando aqui uma síntese do julgado, tá? Eu acredito que seja muito relevante você ler os votos dos ministros, porque eles divergiram, tá? Esse recurso extraordinário, ele envolve os sindicatos dos trabalhadores de empresas de transportes metroviários do Estado do Rio de Janeiro e também a Companhia de Transporte sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro, tá? A Rio Trilhos. Decisão importantíssima. Veja que a constitucionalidade, foi reconhecida pelo STF do termo, ok? Aqui, parte do acórdão, e você vai ver que os ministros divergiram. Foram vencidos os ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Levando-se em conta que o ministro Celso de Mello, olha, ele estava de atestado, tá? Estava de licença médica. Então, o tema foi bastante debatido, não há um consenso, mas por hora o que nós temos é isso. No parágrafo 3º, em casos de greve, em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito. Olha, muitas questões relativas a reajuste salarial acabam em greve. Pressão dos sindicatos dos trabalhadores e por aí vai. Então, quando isso envolve atividade essencial, o texto do parágrafo 3º do artigo 114, que tem a sua redação dada pela Emenda Constitucional 45 de 2004, ele vai dizer que o MPT, Ministério Público do Trabalho, ele poderá, não é deverá, ajuizar o dissídio coletivo. E também foi levado ao Supremo para que ele, o Supremo, pronunciasse sobre a constitucionalidade do parágrafo 3º, também fruto do poder constituinte e reformador. E no controle concentrado, nós temos a ADI 3432 e vai dizer o seguinte: a Emenda Constitucional 45, na parte em que deu nova redação ao artigo 114, parágrafo 2º e 3º da Constituição Federal, legitimidade do MPT para ajuizar dissídio coletivo em caso de greve em atividade essencial,
E o texto vai dizer que não há ofensa ao artigo 5º, inciso 35, inciso 60 e 78, e também no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição Federal, tá? Que é uma condição da ação estabelecida pela Constituição e que também é um estímulo às formas alternativas de resolução do conflito. Não há, então, inconstitucionalidade. Veja aqui, ó, inocorrência da inconstitucionalidade, julgada em maio de 2020, um pouco antes do nosso recurso extraordinário que acabamos de dizer. Então, constitucional, tanto o parágrafo 2º como o parágrafo 3º do artigo 114. Tem muita aula desatualizada por aí, então fique atento, tá? Próxima aula, artigo 115, composição dos tribunais regionais do trabalho. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.